E aí galera, beleza? Tudo bom? Ok, essa é a nossa terceira parte da nossa aula 2, tá? Hoje a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas, tá? Se vocês lembrarem que lá nas aulas passadas, né, nas partes passadas, melhor dizendo, né, a gente falou da diferença de ponto e de vetor. Então, ponto que é um vetor, e a gente falou também um pouquinho da definição de um vetor, né? E como a gente também pode representar um ponto por um vetor, né? Faltando só aquela questão da origem daquele ponto, lembra? A gente fez aquela questão do vetor AB como sendo B menos A, beleza? Nesse tópico aqui a gente vai falar só um pouquinho mais, né, sobre o que é um sistema de coordenadas, como é definido isso, tá? E qual é a diferença entre ponto e vetor nessa questão do sistema de coordenadas, beleza? Então vamos lá. Vou fazer uma rápida introdução, certo? Então, vamos lembrar o que é que a gente vê lá em geometria euclidiana, né? Então, quando a gente trabalha com geometria euclidiana, o que é que a gente verifica, né? A gente vê que na geometria euclidiana a gente estuda reta, estuda plano, estuda superfície, né? Área, volume, verifica relações trigonométricas, né? Vê os triângulos, né? Reto e tudo mais, certo? E o que a gente vai fazer na geometria analítica, né? É estudá-los, mas só que com auxílio da álgebra elementar e da álgebra vetorial. Então, tudo aquilo que a gente viu, eu quero calcular o volume, quero calcular a área de um objeto, por exemplo, de um paralelepípedo, por exemplo. A gente pode calcular a área utilizando geometria analítica. Em vez de trabalhar com os lados, né? Eu posso trabalhar com álgebra vetorial, né? Com geometria analítica para realizar esse tipo de cálculo, tá? Só que esses cálculos que a gente vai fazer tudo é utilizando vetores, tá? Então, a gente vai utilizar vetores, ou números reais, equações, como a gente viu, né? Sistema de equações, matrizes. Então, tudo isso daí vai servir para a gente fazer o uso da geometria analítica para resolver alguns problemas que a gente via lá em geometria euclidiana. Bom? Só que para isso é interessante a gente entender o conceito, né, a definição de o que é um sistema de coordenada, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre base, né? Aquela base lá IJK, tá? Base, né, no R3. De forma assim geral, a gente pode dizer que é uma base, ela é constituída de três vetores no R3, né? É 1, E2 e E3, né? Formam uma base, certo? E O é um ponto desse sistema, certo? Esse O a gente vai chamar esse O de origem, tá? Então O é a origem do sistema. Então, seja O um ponto e é uma base, o par ordenado aí tem representado como somatório, não, o símbolo de somatório. O é chamado de sistema de coordenadas no R3, cujo O é a origem, né? E E é a base. E ainda mais, né? E é uma base ortonormal, né? Se é uma base ortonormal, a gente diz que esse sistema de coordenadas é ortonormal. Lembrando, ortonormal, esses vetores eles são perpendiculares entre si, né? O módulo deles vale 1, de cada um deles vale 1, certo? Então, vale tudo isso daí. Então, isso daí é o que a gente chama de sistema de coordenadas. Então, de novo, o que é um sistema de coordenada? É um sistema definido por uma origem e uma base. Tá? Essa base pode ou não ser ortonormal. Beleza? Mas é uma base. Então, dado um ponto P, um ponto qualquer, né? As coordenadas do vetor OP na base S são chamadas de coordenadas de P em relação ao sistema de coordenadas somatórios em aí, né? Esse símbolo aí, certo? Assim, se o OP é igual, né, a x0, y0, z0, e aí tem um Ezinho representando qual é a base que ele está, né? As coordenadas de P em relação a esse sistema são x0, y0 e z0. Bom? Beleza. O que é que quer dizer tudo isso, tá, pessoal? O sistema de coordenadas ele vai ter que ser definido quando você vai dizer que um determinado vetor está dentro de um sistema de coordenadas, tá? Usualmente, a gente pode criar qualquer tipo de sistema de coordenada. Por exemplo, né, vou pegar aqui o gancho para a computação gráfica. Na computação gráfica, a gente tem o que a gente chama de sistema de coordenadas do mundo. O que é um sistema de coordenadas do mundo?
É um sistema de coordenadas cuja origem é o 0, 0, 0, né? E os vetores são o I, J e K, por exemplo, tá? Esse é um sistema de coordenadas do mundo. Só que a câmera, ela enxerga o mundo de outro jeito, né? Vamos imaginar você enxerga o mundo de outra forma, né? Então, cada um enxerga o mundo de uma forma. Então, cada um tem o seu próprio sistema de coordenadas, ou seja, tem o seu referencial. Então, por exemplo, para mim, eu sou o sistema de coordenadas. A minha câmera está a uma distância aqui, y, não x, de mim, né? Já para a câmera, não. Para a câmera, ela é o sistema de coordenadas. Então, como se fosse você aí, né? Você está a uma distância y ou x de mim, não sei, né? Então, para cada referencial, eu tenho um sistema de coordenadas. Por isso que é importante a gente definir um sistema de coordenadas. Então, o sistema de coordenadas não é único. Quero que vocês entendam isso. Então, o sistema de coordenadas não é único. Ele pode, de acordo com a base, de acordo com o referencial, ele pode ser qualquer sistema, desde que ele consiga definir, né? Um sistema fala um ponto no mundo, tá? Então, temos a representação de ponto e vetor, né? Que eu falei lá antes. Como é que a gente sabe que é ponto, que é vetor? Lembra que na aula eu falei assim, o Steinbush, né? Ele trabalha com ponto, para não ser direito não, tá? Ele considera um ponto como sendo P e entre parênteses, né, junto, um ponto. Só que Boulos, ele já coloca o P igual e o termo lá, né, como se fosse um vetor, tá? Então a diferença principal que a gente vai tratar aqui é a presença ou ausência de uma setinha, tá? E se for uma subtração, aquilo ali também vai ser uma setinha, né? Vai ser um vetor, subtração de pontos, tá? Porém, para o produto já fica embaçado, né? Então, por isso que é importante a gente entender bem o que é que a gente está tratando. É ponto ou é vetor? Essa representação, tá? Mas, fora isso, você pode trabalhar com a representação de ponto qualquer. Bom? Qualquer que seja. Então, ao realizar operações, né, na multiplicação, fica bem claro que a tríplice está relacionada ao vetor. Então, a gente não pode fazer a multiplicação por um ponto. É estranho essa analogia de multiplicação por um ponto. A gente tem a multiplicação por um vetor, tá? Porém, a soma a gente pode utilizar tanto ponto quanto vetor. Então, a gente tem que entender bem o que é que a gente está tratando. Estou tratando com ponto ou estou tratando com vetores. Beleza? Então, vem essa seção aí para a gente clarear as ideias, né? O que é real, o que é um ponto, o que é um vetor, tá? Bora analisar um exemplo, tá? Esse aqui eu vou trabalhar com exemplos, essa questão de representação de ponto e vetor. Aqui a gente tem um exemplo e aqui tem um exercíciozinho, tá? Então, bora dar uma olhadinha aqui nessa questão, certo? Uma questão que está lá no livro do Boulos, certo? Então, tem aqui uma figura, na figura 13.2a, né? Representa uma caixa em forma de paralelepípedo retangular. Beleza. Ela está apoiada sobre um plano horizontal. Ela está aqui sobre o plano horizontal, que aparentemente é o plano definido pelos vetores I e J. Né? Ok. Apoiada sobre um plano horizontal com as dimensões em decímetros indicadas aí na figura. Sua tampa homogênea pesa 2 newtons. O que significa uma tampa homogênea, né? É como se você tivesse o peso, né? O peso dessa tampa, ela é distribuída de forma igual na tampa, né? Ela não tem um peso maior de um lado, um peso menor do outro, ou então dentro dele está diferente. É como se fosse um peso único, tá? Homogêneo. Pesa 2 newtons, beleza? Então é como se aqui a tampa ela pesa 2 newtons, né? Seja P o seu peso e G o centro de massa, né? No caso o centro de massa desta tampa, ele pede, né, para você determinar as coordenadas de P em relação à base ortonormal B e JK, indicada na figura, e as coordenadas de G em relação ao sistema aí de coordenadas OB, tá? A gente pode fazer uma analogia nessa questão aqui, né, com o mundo, né, que eu falei, né? A origem é o 0, 0, 0 e os vetores são I, J e K.
tá bom? A gente pode fazer essa analogia em relação ao mundo. Então, como é que a gente procederia para resolver essa questão, né? Nessa questão, galera, a gente tem que diferenciar duas coisas, o que é ponto e o que é vetor. E aí, o que é ponto e o que é vetor? O que você acha que é ponto e o que é vetor? Então, aqui a gente sabe o que, ó? Que G, né? Deixa eu colocar uma cor melhor. A gente sabe o que? Que G, nesse caso aqui, ele é um ponto, tá, galera? É um ponto, tá? E aqui a gente sabe que P, ele é o quê? Vetor, tá? Então, P é um vetor e G é um ponto. A gente pode até já ver a representação que ela está por uma seta, né? O P tem uma seta, o G não tem seta, tá? Então, a gente tem essa representação aí, que é um ponto, que é um vetor. Ok, como é que a gente vai descobrir essa questão, né? Uma das coisas mais chatas, né, digamos assim, chatas, mais complicadas em relação à geometria analítica é o fato de você enxergar isso de forma tridimensional. Então, às vezes, isso não é muito simples, né? Você enxergar essa caixa e tudo mais, para você analisar onde é que estão os pontos e tudo, né? Então, vamos trabalhar com aquela ideia de projeção, tá bom? Então, vou apagar aqui. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiramente descobrir o P. O quê? Vou descobrir o quê? Primeiramente. Bom, então vamos lá. Ó. O Q, ele está bem aqui ó, no meio da caixa, tá? Aqui é como se eu fosse fazer um prolongamento aqui, ó, uma projeção. É como se ele encaixasse bem aqui. E esse ponto aqui é justamente o meio. Ó. Como se eu pudesse dividir aqui em dois. E dividir isso daqui em dois também, ó. Tá? Como se fosse a projeção batesse bem aqui no meio. Certo? Se é no meio, né? Se esse ponto está no meio, então o que é que indica isso, né? O que é que eu posso tirar em relação a isso? O que é que vale o quê? Ora, no J, certo? No J, ó, aqui nessa linha aqui, ele vale 3, tá? Aqui no meio, vale 3. Ele até botou aqui um ponto M, né? Deixa eu botar aqui. Ele tá melhor aqui. Achei mais legal o desenho, né? Então, esse ponto aqui está no ponto 3, ó. Certo? O J é 3. E o I vale quanto? O I eu não sei ainda não, né? No meio aí tá batendo com M, mas será que tá batendo no meio aí no I, né? Essa tampa ela não tá reta, tá, galera? Ela não tá deitada, ela tá inclinada, certo? Então, se ela tá inclinada, ela recuou aí no I, certo? Tanto é que é mostrado bem aqui, ó. Aqui é o I, ó, nessa figura B. Aqui é o I, certo? Que é esse vetorzinho aqui, ó, I, tá? E aí ela subiu, essa caixa subiu aí um ângulo de 45 graus, certo? Então, para falar a verdade, o I, ele é esse ponto bem aqui, ó, do Q, né? Esse ponto bem aqui. Como é que eu vou descobrir esse ponto aí, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode utilizar uma expressão chamada soca à toa. À toa. Acha. É isso, né? Soca à toa é só para você lembrar das relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seno, oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. E tangente, oposto, adjacente. Então, para falar a verdade, professor, o S, o C e o H e o T indicam seno, cosseno e tangente? Yes. O O e o A indicam o quê? Qual é o ângulo? É o adjacente ou é o oposto?
e o H, hipotenusa. Legal, massa, né? Então, professor, a gente pode descobrir esse valor aqui utilizando essa representação aí? Pode. Então, aqui a gente tem o quê? Ó? A gente quer descobrir não é o I, né? O I está por aqui, né? A gente quer descobrir o I. Se a gente quer descobrir o I, a gente vai utilizar o quê? Cosseno, o ângulo oposto ao ângulo adjacente. O adjacente, né? Adjacente que está junto, tá? Oposto que está contrário. Então, o cateto adjacente, nesse caso aqui, é o que está junto com o ângulo, né? Então, ó, bora lá. Então, vou fazer essa mesma representação aqui como um triângulo, tá bom? Para ficar mais entendível aqui. Aqui é o N, aqui é o G e aqui é o Q, tá, galera? Aqui é o Q. O Q tá bem aqui, tá? E aqui é o ângulo de 45 graus. 45 graus e aqui 90, tá? E ele me deu a hipotenusa. Então, essa hipotenusa é o H, ó. Nosso H vale 2, tá? Eu quero descobrir justamente essa dimensão aqui. Quanto é que vale, né? Vou chamar de X, tá? Quanto é que vale X? Então, se eu quero esse valor aí, eu vou utilizar seno. Seno não, vou utilizar cosseno, né? Vou utilizar esse K, tá? Então, cosseno de 45 graus, C de cosseno, é igual ao cateto adjacente, que é o que eu quero saber, sobre a hipotenusa, que é o 2, tá? Quanto é que vale cosseno de 45, galera? Raiz de 2 sobre 2. Então, x sobre 2 vai ser igual. X é igual a raiz de 2. Opa, legal. Então, já sei o valor do x. X vale raiz de 2. Então, quer dizer, professor, que esse ponto aqui, ó, é raiz de 2, né? Por isso cortou com 2, né? Ficou raiz de 2. É raiz de 2? É. Beleza? Então, você já sabe o valor do I, né? Do Q. Falta o que, professor? Tá faltando agora o K, né? Tá faltando a gente descobrir quanto é que vale K. Beleza? Então, K, ele vai valer o que, pessoal? Eu tenho que uma determinada altura já passou. 2, né? Ainda tem mais alguma parte que passou aí dessa altura? Não, né? Não tem. Então, o meu Q ele está justamente no ponto 2 do K. Né? Então, meu Q... Ó, amarelo aqui. Beleza. Então, meu Q ele vale quanto? Ó? X, que é o I, né? Raiz de 2. Vou colocar bem aqui em cima, que eu vou apagar e arrumar aqui. Q vai ser raiz de 2. O X, I, né? O J vale 3. E o K vale 2. Legal. Vou apagar aqui. Já descobrimos aqui o Q. Mas a questão, professor, ele quer é o G, né? Beleza, vamos chegar lá no G, tá? Ó, do G, o que é que o G tem em comum com o quê? Opa, o G, ele tem o J e o I em comum, certo? Mas ele não tem o K em comum, porque ele subiu, né? Subiu aqui. Então, agora a gente vai atrás do K do G, tá? Eu sei que essa parte aqui da altura, ó, vale 2, né? Que é justamente essa parte aqui, ó, do R para o C, tá? Vale 2. Aí tem um pedacinho a mais, que é justamente esse tamanho aqui, ó. Vou chamar aqui de Y, tá? Como é que a gente vai descobrir o Y? Bora utilizar o SOHCAHTOA novamente, tá? Então, se eu quero descobrir o cateto oposto, eu vou utilizar agora a relação de seno, tá? O SO, certo? Então, seno de 45 graus, que é desse carinha aqui, ó, 45 graus, certo? Ele vai ser igual a quê? O de oposto, cateto oposto, que é Y, sobre o
a hipotenusa, né? Que é 2. Aqui eu tenho que o y vale o quê? Raiz de 2 sobre 2 vezes 2, né? Já jogando 2 aqui, multiplicando. Cortou, cortou. Então, aqui eu tenho que y é igual a raiz de 2. Então, meu g, ele vale quanto? Opa, meu g, ele vale x raiz de 2, y 3, e o k, e j, e o k vale raiz de 2 mais 2, que é essa partezinha aqui, ó. Massa? Sacaram aí a ideia? Ok. E agora, professor? Agora a gente vai achar o que ele está querendo. Agora o P, né? Quem é o P, pessoal? Nosso P é o nosso vetor GQ. O vetor GQ. Né? GQ, vetor peso. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Q menos G. Né? Subtração de 2 pontos. Então, meu P vai ser igual. Quem é Q? Raiz de 2, 3 e 2, menos quem é o G? Aliás, tá errado. Primeiro, tá correto, certo? E o outro vetor é o que? É o vetor raiz de 2, 3, raiz de 2 mais 2. Então, P vai ser igual. Raiz de 2 menos raiz de 2, 0. 3 menos 3, 0. 2 menos raiz de 2 sobre 2, tá? Menos raiz de 2, tá? Então, esse daqui é o nosso vetor P. É o nosso vetor P, certo? Então, entendam bem a diferença de ponto, vetor, certo? Nesse contexto aqui. A gente não pode encarar o Q como sendo vetor e o G como sendo o vetor. Na verdade, somente o P é o vetor desse problema aí. Beleza? Vamos mais outro exercício para encerrar? Então, nesse próximo exercício, eu vou fazer só algumas operações, né? Então, a operação é vetor QP. Tem uma operação de uma soma, né? De um ponto com um vetor, certo? E tem uma operação de ponto mais vetor também, né? Representado por 2 vezes QP. Como eu falei, né? Para a soma, o ponto está definido. Só não posso ter um produto de um ponto por um escalar. Tá bom? Então vamos lá. Letra A. Quem é QP? QP é igual a P menos Q. Quem é P? 1, 3, menos 3. Quem é Q? Menos 2, menos 1 e 4. Certo? Então aqui vai ficar como? 1 menos menos 2 vai ficar 3. 3 menos menos 1 vai dar 4. E menos 3 menos 4, vamos ter aí 7. Certo? Então esse é o valor do vetor QP. Na letra B, ele está querendo saber o P mais vetor U. Tá? Quem é P? P é 1, 3, menos 3. Quem é U? U é menos 1, 4, 0. Isso aqui vai dar o quê? 1 menos 1, 1. 3 mais 4, 7. E menos 3 com 0, menos 3. Professor, isso daí é um ponto ou um vetor? Um ponto. Bom, não estou fazendo soma de vetores. É um ponto aí no caso. Beleza? Por último, mas não menos importante, Q mais 2 vezes QP. Tá? Aqui vai dar o quê? Quem é Q? É menos 2, menos 1 e 4. Mais 2 vezes QP. Quem é QP? É P menos Q. A gente já calculou isso daqui antes, né? Vai ficar o quê? Ó? Menos 2, menos 1, 4. Mais 2 vezes QP. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 4 vai dar 8. E 2 vezes 7, menos 14. Tá? Então, a soma vai ficar menos 2
mais 6 dá 4. Menos 1 mais 8, 7. E 4 menos 14, 10. Isso aqui seria a representação da soma aí. Beleza? Ok? Show, galera. Então é o seguinte, vocês terão aí, né, uma atividadezinha para realizar, né? Então, ao final dessas aulas assíncronas, né, da aula assíncrona, vocês sempre terão uma atividade, tá? Então, as atividades dessa aula, eles valem 2,5 pontos para a nota de trabalho de vocês. Então, a gente vai ter 4 atividades. A primeira vai ser hoje, a segunda vai ser amanhã, a terceira depois da manhã e a quarta, quinta, tá? Então, vocês vão responder essas 4 atividades. Soma delas já dá 10, tá? Então, já vai valer 10 pontos aí para a média, né? Para fazer com a soma com as outras notas e dividir por 3, beleza? Então, façam o possível para entregar a atividade o mais breve possível, o mais rápido possível, para vocês não ficarem atordoados, né, em relação a muita coisa acontecendo e acaba deixando para a última hora. Respondam logo, tá tranquila a atividade, beleza? Qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários lá da atividade, eu vou estar respondendo também, beleza? Então é isso, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.